nosso convidado é paulista, do interior de São Paulo, brasiliense de coração, foi delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, teve 2 mandatos na CLDF como deputado distrital. Foi presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e atualmente é conselheiro do TCDF. Recebo com muito carinho Renato Rainha. A honra é minha de estar aqui, Marcos, no seu programa, fazendo essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, eu me sinto honrado de tê-lo aqui pela responsabilidade de entrevistá-lo pela força e peso que é a relevância do seu cargo. Obrigado. Na defesa dos direitos do nosso povo, né? Afinal, o senhor trabalha com as contas do serviço público, né? O dinheiro que é investido pela população. Mas antes de falar sobre isso, eu quero conhecer quem é o Renato. Renato, todos conhecem o ex-deputado distrital, todos conhecem o advogado, especialista em direito processual, não é isso? Isso. Também. E administrativo. Todos conhecem a pessoa do político e também agora do gestor e conselheiro do TCDF. Mas quem é o Renato Rainha em sua essência? Renato, quem é você quando ninguém te vê? Eu sou um paulista do interior que cheguei aqui no Distrito Federal acompanhando meus pais com 9 anos de idade, se apaixonou por essa cidade. Sou um cidadão comum que adoro estar com meus amigos, gosto muito de ler, gosto de andar pela nossa cidade e apreciar cada ponto que a gente tem aqui lindo, seja pontos naturais, seja pontos construídos aí com a arquitetura de Niemeyer e de Lúcio Costa. Sou um apaixonado por essa cidade, um apaixonado pelo que eu faço e um apaixonado pela vida. Filho único ou tem mais irmãos? Eu sou filho único, mas a vida me deu alguns bons irmãos de coração e de alma. Não, nunca fui mimado, graças a Deus. Meus pais, minha mãe é viva, meu pai já falecido, eles sempre me orientaram desde cedo que eu deveria conquistar tudo aquilo que eu queria através do meu esforço. Nunca me deram nada de mão beijada, sempre me mostraram o caminho, mas não me deram as facilidades, me deram o caminho que é mais importante. Falando em pais, em relacionamento com os pais, o senhor chegou muito novo a Brasília. O porquê a família veio para Brasília? Meu pai trabalhava com esquadrilha metálica em Presidente Prudente e durante a construção de Brasília ele fazia várias esquadrilhas metálicas e trazia de caminhão para Brasília. E em determinado momento ele se mudou para cá, ele veio trabalhar numa grande empresa aqui, chamava Serralheria Paulista, veio gerenciar uma parte desta empresa e em 73 eu vim com a minha mãe para Brasília e a gente definitivamente veio morar aqui. Eu fui morar inicialmente em Taguatinga, na QNA 43, lote 7. Morei muitos e muitos anos em Taguatinga. Pelo coração de Taguatinga. Sim, com certeza, é a minha terra aqui do coração, se eu posso dizer assim, o meu local do coração dentro do Distrito Federal mais forte é Taguatinga. Taguatinga pulsa no seu coração. Pulsa no meu coração. Essa pergunta sempre eu gosto, no primeiro bloco, de conhecer mais o convidado. Porque às vezes a pessoa vê no gestor público, vê no político, aquele cidadão de responsabilidade, mas não conhece o ser humano por trás. E você tem seus sonhos, seus objetivos, muitas vezes abre mão de muita coisa que poderia fazer para servir a população, para servir o povo. Como foi o seu relacionamento com seus pais? Está tudo resolvido aí dentro ou existe alguma coisa para resolver no decorrer da vida? Com meus pais foi o melhor relacionamento possível. Meu pai, já falecido, né, lamentavelmente, foi meu melhor amigo, foi a pessoa Foi seu herói? Foi meu herói, foi a pessoa mais inteligente com quem eu convivi na minha vida. Embora ele não tivesse, assim, muito estudo, muita cultura do ponto de vista da aquisição da cultura, mas do ponto de vista da inteligência. E minha mãe foi minha professora a vida inteira, é minha professora até hoje, foi quem me fez ter amor pela leitura, e ambos me ensinaram aí os importantes valores morais que guiam a minha vida. Hoje o senhor está chegando aos seus 35 anos. Obrigado. Mas qual a sua lembrança assim, mais profunda que você tem dos seus pais? A lembrança mais profunda que eu tenho dos meus pais é o amor que eles sempre dedicaram à família. Meu pai e minha mãe viveram para a família, viveram para mim como filho, viveram para os sobrinhos,
os pais e para as mães deles. E o que eu vejo também, o que eu tenho assim muito forte é o trabalho social que eles faziam. Oh, bom. Meu pai e minha mãe foram fundadores do Lions Club de Taguatinga Independência. Olha, isso eu não sabia. Fizeram um trabalho social muito grande, também na maçonaria, também nos encontros de casais da Igreja Católica. Sempre envolvido com trabalho social. Sempre envolvido com trabalho social, sempre com doação ao mais próximo, principalmente o carente. Isso é um exemplo muito forte para mim. Qual a sua relação, você, religião, Renato e Deus? Eu sou católico apostólico romano e a minha ligação com Deus ela é muito grande. Eu rezo praticamente um terço todos os dias pedindo proteção, pedindo sabedoria para mim, para minha família, para meus amigos. E no desempenho das minhas funções eu não faça nenhuma injustiça e tenho, assim, uma fé muito grande na minha padroeira, que é a Nossa Senhora Aparecida. Você era pequeno, lá com seus 8, 9 anos, você chega em Brasília. Qual o seu sonho? Eu, quando era pequeno, queria ser astronauta ou piloto de avião. Nenhuma das duas coisas deu certo, entendeu? Mas estou feliz onde eu estou. Nos seus pensamentos e sonhos de infância e adolescência, você imaginaria que estaria hoje onde está? Não, eu creio que não. Quando eu cheguei aqui como criança, assim como quase toda criança brasileira, eu queria ser jogador de futebol e do meu time, do Corinthians, né? Mas depois eu fui evoluindo. Sofredor. No momento, sim. No momento, sim. Mas também eu sempre quis trabalhar com pesquisa, assim, principalmente na área de espaço, na área marítima, ser oceanógrafo, mas aquele sonho de menino mesmo, né? Sim. E depois eu fui evoluindo e, assim, quando comecei a entender as profissões, eu identifiquei no direito a profissão que realmente fosse aquela que eu poderia me dedicar e que eu teria muito prazer no desempenho da profissão. Então, o direito foi o seu primeiro passo profissional? O direito foi meu primeiro passo profissional. Antes do direito, eu trabalhei no Banco Nacional, Sim. que antigamente já faliu o banco, Sim. né? Mas eu trabalhei no Banco Nacional há algum tempo. E com 22 anos, eu fui delegado de polícia. Eu passei no concurso com 22 anos. Então, para ser delegado, tem que ser formado em direito. Me formei com 21 anos. E passou no curso. E passei em seguida, logo que eu me formei, abri o concurso para delegado, eu fiz o concurso, passei e tomei posse. Como delegado da Polícia Civil, você ficou quanto tempo lá? Olha, trabalhando na linha de frente, eu fiquei 4 anos, principalmente trabalhando na Ceilândia, a 15ª Delegacia, numa época extremamente difícil, porque o plantão não era 24 por 72 horas, era 24 por 48, e na época a Ceilândia tinha praticamente só a 15ª, já que a 19ª lá no setor P-Sul estava sendo construída ainda, a gente registrava 100, 120 ocorrências por dia. Eu brincava assim que o Código Penal, ele desfilava na minha mesa em 2, 3 plantões o Código Penal todinho, tamanha a quantidade. O senhor está bem? Porque, olha, você foi delegado da Polícia Civil e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Como faz para poder conseguir manter a saúde mental em dias? Quando você trabalha com o que você gosta, você se dedica ao seu trabalho e você está fazendo um trabalho para a sociedade, por mais dificuldade que a gente encontre, a gente consegue desempenhar o nosso trabalho com leveza, com tranquilidade. E eu nunca perdi, por exemplo, a sensibilidade. Quando eu chegava num local, por exemplo... Porque das coisas que perdem um delegado civil... Alguns têm que tomar um cuidado, o policial tem que tomar um cuidado com isso muito grande. Então, quando eu chegava num local, por exemplo, que tinha um homicídio... estava o cadáver ali ainda, aquilo me tocava profundamente. Até o último dia que eu trabalhei na polícia, isso me tocou muito e eu achava isso muito bom, porque eu via que eu não perdia a sensibilidade de forma nenhuma. Que bom. E depois eu fui para o Sindicato dos Delegados de Polícia. Em 1989, eu fui eleito para o Sindicato dos Delegados de Polícia. Foi o primeiro Sindicato dos Delegados de Polícia do Brasil. Nós criamos aqui em Brasília, logo depois da Constituição de 1988. Sim. Que permitiu aos policiais fazer a sindicalização. Nós criamos o sindicato e eu queria criar a federação e a confederação. Só que para isso eu precisava, para criar uma federação, 5 sindicatos em estados diferentes e para criar a confederação, 3 federações. Sim. Então eu viajei o Brasil inteiro criando sindicatos de polícia. É importante tocar nesse assunto porque houve um crescimento grande do índice do autoextermínio, somente de policiais militares civis no Brasil e também no Distrito Federal.
A saúde mental, apesar de estarmos em uma geração onde muitos psicólogos estão se formando, onde a psicologia está em alta, mas ainda a saúde mental é um paradigma. Né? O cuidado com a saúde mental é um paradigma ainda, tanto no âmbito religioso, como social, como econômico e institucional também. Então, ouvir isso do senhor traz uma esperança. O senhor, você, como Você, por favor. de você, ouvindo isso de você, nos traz esperança que eu converso com muitos, entrevistei muitos delegados, alguns são amigos meus, e eles falam, muitos deles ficam até céticos com a monstruosidade do ser humano. Crimes bárbaros como crianças, etc., muitos ficam até céticos se existe um Deus. Ali eu vejo que você não perdeu a fé. Muito pelo contrário, apesar de ter visto tantas coisas assim horríveis quando eu fui delegado, e veja bem, fui delegado com 22 E anos. na Ceilândia, né? Na Ceilândia, e assim, eu não era policial, eu entrei direto como advogado e como delegado, então eu não tinha experiência, eu passei a ver a partir daquele Foi um momento tratamento que eu de choque. tomei posse. No primeiro momento foi um choque muito grande, porque era homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, era um crime bárbaro atrás do outro e a responsabilidade era sua, um menino de 22 anos ter que Uau. atuar ali para resolver essas questões. Mas eu não perdi a sensibilidade em momento nenhum. E aí entra muito também a religiosidade, sabe? Sim. Independentemente da opção religiosa de cada um, a Claro. religiosidade ajuda muito a você não perder essa sensibilidade e tratar o próximo como Cristo pediu que a gente tratasse, né? Amando o próximo como a nós mesmos. É importante isso porque, conselheiro, presidente, essa é importante da sensibilidade do ser humano, porque a humanidade tem perdido a humanidade. Tem, e muito. A empatia, hoje as pessoas não se cumprimentam mais, ou elas não ajudam, não servem uns aos outros, e isso tem causado problema. Eu fico preocupado. Até uma leitura, que eu já descobri que o seu hobby, o senhor gosta de ler. Muito. Então, ou seja, hoje os nossos adolescentes só querem ficar com isso aqui na mão. Eu gosto de ler aquele livro, folhear o livro, não nada contra a tecnologia. Eu também. E sentir o cheiro da página, entendeu? Aquela curiosidade de você passar a página e ver. Aqui não, aqui você já bota página 4, já entra. Página 7 já entra. Então, estamos perdendo um pouquinho da essência, doutor. E muito grande. E o pior é que a maioria das vezes, quando a juventude está usando esse aparelho aqui, infelizmente não está lendo o livro. Porque quando está lendo o livro que está aqui dentro, Ainda ajuda, é né? menos pior. Mas eu também, eu gosto de ler o livro, é o livro físico mesmo ali, que eu faço as minhas anotações, que eu rabisco, e é muito bom. Uma leitura de um livro, olha, eu digo que o livro é o melhor amigo que a gente tem. Porque ele fica quietinho ali na O senhor é estante. autor também, né? Eu sou autor também de um livro e de alguns artigos que fazem parte de outros livros. Qual livro que o senhor escreveu? A noção atual de serviço público no Brasil. Existe ele tem alguma loja, algum lugar que Tem pode sim adquirir? na Amazon. Na Amazon tem? Tem na Você pode Amazon. adquirir esse livro. Noção atual de serviço público no Brasil. Eu fiz um mestrado. Sim. E ao final de 3 anos e meio de pesquisa, a gente, como trabalho final do mestrado, eu apresentei... TCC praticamente. Foi, exatamente. Eu apresentei o trabalho que foi esse, que se transformou num livro e que é uma pesquisa profunda do nascedor do serviço público, desde a Revolução Francesa até a chegada dele no Brasil e até os dias atuais. Eu interrompi o senhor, você estava fazendo analogia ao livro na estante. Isso. Por que eu acho que o livro é o melhor amigo? O livro está lá quietinho na estante. Ele não te faz mal nenhum estando ali, mas quando você abre o livro e começa a ler, ele te leva para viagens maravilhosas, né? Ele te ensina o mundo se você estiver disposto a sentar numa cadeira e ler o livro. Mergulhar. E o que é interessante, que eu falo muito para os jovens, sabe, Marcos? Sim. Fica à Desculpa. vontade. A questão da leitura, ela é uma questão de costume. Pode tomar uma água. Fique Vamos tomar tranquilo. água. Fica tranquilo. A água é vida. Eu entrevistei na semana passada Sempre. o nosso amigo, presidente da DASA, o Raimundo Ribeiro, Raimundo. falei sobre água. Água é vida. Com Tomar água é bom. certeza. Tomar água é bom. Então, quando você começa a ler um livro, né, eu falo para os jovens, quanto mais você vai lendo, mais costume você vai tendo de ler, mais necessidade você vai tendo da leitura. E a partir do momento que você adquire o costume, aquela leitura passa a ser um prazer tão intenso na sua vida que você não consegue E mais ela viver ajuda sem. no tratamento da ansiedade, ela ajuda também na escrita, na oratória, na homilética, na hermenêutica. Então, a leitura é essencial. Se você quer escrever bem, tem um remédio. É ler muito. Quem lê muito escreve bem. Uau. E também se comunica bem. E se comunica bem. Eu lembro que minha mãe era professora também. Ela foi professora na época do Mobral. Você se lembra? Sim. Eu sou filho da velhice. E ela, às vezes, quando estava com 10, 11 anos, ela comprou um dicionário para mim. Eu tenho que voltar. Ela fala, lê o dicionário.
Eu tinha que ler folha por folha para entender algumas palavras. Eu tentei voltar a ler dicionário. Importante. 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 Ainda falando sobre esse seu match com a advocacia, também com a Polícia Civil. Como você avalia hoje o trabalho da Polícia Civil no Distrito Federal? É uma corporação, se eu assim posso falar, né? Uma força de segurança que tem crescido bastante, se profissionalizado mais ainda, mas que precisa também de muito investimento. Como o senhor tem avaliado o crescimento da Polícia Civil, o trabalho técnico que tem realizado no DF? Se você me permitiu, eu vou fazer essa avaliação da segurança como um todo, colocando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Três forças. As três forças são, sem dúvida nenhuma, eu conheço as forças de segurança no Brasil inteiro, Sim. Sem demérito nenhum para as outras unidades da federação, mas a Polícia Civil do DF, a Polícia Militar do DF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF são uma das melhores instituições de segurança do nosso país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A qualificação dos policiais que estão aí, dos bombeiros que estão aí, ela é muito grande, ela é muito intensa. O que é que falta hoje? Falta investimento. Lamentavelmente... Você vai falar o que falta no próximo bloco. No próximo bloco. No próximo bloco a gente volta. Nós vamos bate-bola, jogo rápido. Não é tão rápido como o livro, que tem muitas páginas, mas é rapidinho. A gente volta já. É imparcial. É jornalismo com seriedade. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! Acessar portalimparcial.com.br, portalimparcial.com.br e ficar ligado por dentro das principais pautas do Brasil e do mundo. Também siga-nos nas redes sociais, Marcos Imparcial, exceto Facebook. Eu processei o Facebook, viu? Me hackearam, Renato Rainha. Eu processei, já ganhei 2 processos. Primeira multa era R$100 por dia para devolver, segunda R$500 por dia. Estou querendo fazer um churrasco com a equipe aí. Que beleza, Quanto mais ele demorar, eu vou convidar o senhor. Então siga Marcos Imparcial, clique, você que está no YouTube agora, já clica no sininho, inscreva-se, clique no sininho, ative as notificações para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conselheiro, vamos voltar à pauta anterior, que o senhor estava falando sobre os investimentos na Polícia Civil, da importância das forças de segurança, principalmente em Brasília. Pois é, nós temos aí uma força de segurança muito capacitada, das melhores do país. Sim. O que está faltando? Investimento. Investimento em equipamentos, investimento em tecnologia, mas, sobretudo, investimento para aumentar o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Inclusive, nós temos aí, até da Polícia Penal, a necessidade de aumentar o efetivo. Nós temos aí, inclusive, concursados aguardando a nomeação. Então, é preciso que haja essa nomeação o mais rápido possível, porque, assim, está havendo uma quantidade muito grande de aposentadoria nessas 3 forças. E hoje o nosso efetivo é praticamente o mesmo que nós tínhamos há 20 anos atrás. Tem que aumentar o efetivo. E vejo que aumentou a população em 20 anos. Então, isso é fundamental, é essencial que seja feita com urgência. Vamos agora falar sobre conselho. Antes eu quero falar sobre o TCDF, que também faz parte dessa pauta, que eu vou falar sobre drogas, que eu estava vendo aqui no seu briefing, e justamente o senhor também participou do Conselho do Tribunal de Contas do DF, desde 2001, que vamos falar sobre isso também, foi delegado da Polícia Civil, membro da Comissão do Congresso Nacional, Instituto para elaborar a Política Nacional de Prevenção e de Controle das Drogas. Antes de falar sobre o Conselho, sobre a comissão, eu gostaria de falar sobre esse debate, presidente. Ministro, confundi. Mas antigamente... Renato. Mas antigamente vocês eram chamados de ministros. Isso. Mas, doutor,
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do debate sobre o porte das drogas no Brasil. Sabemos que o Brasil ele tem crescido bastante. Não tem como também a gente fecharmos os olhos para essa pauta. É de grande importância. Tem pessoas que só consomem também a maconha recreativa. Teve até um debate, que depois de velho eu estou fazendo faculdade de Direito. Né? Já fiz jornalismo e teologia, agora estou no Direito. E uma das pautas foi justamente isso, sobre o uso da cannabis, né, da maconha recreativa, desse debate. Das 90 gramas aí para o usuário não ser qualificado como um traficante. E aí o STF está começando a legislar, essa é a verdade. Eu acredito que o STF deve pontuar, mas deve voltar para o Congresso definir. E logo depois aí já o Senado já deu contrapartida e falou que não aceita. Qual a sua opinião, doutor, nessa pauta em relação à liberação do porte de 90 gramas? O senhor acha que tem que ser aprovado ou que tem que ter um estudo mais consistente? Qual a sua opinião de fato? Olha, eu vou só, antes de dar minha opinião, eu vou te dizer qual é a experiência que eu tenho nisso. Eu trabalhei como delegado de polícia na linha de frente 4 anos combatendo o tráfico de drogas também, além de outros crimes. Durante 9 anos eu coordenei Centro de Tratamento de Recuperação de Dependentes de Drogas, chamado Comunidade Terapêutica Dom Bosco, e desde 1987 eu faço palestra de drogas em escolas, igrejas, empresas, já fiz milhares de palestras de drogas. Eu sou contra a liberação, mas também sou contra a que o mero usuário tenha pena de prisão. Eu entendo que o usuário de drogas ele pode ter outro tipo de pena, como a restrição de direitos, a prestação de serviços comunitários. Mas já tem isso. Já tem isso, exatamente. Então, não precisa haver a prisão. Eu sou contra a prisão de quem faz uso da droga apenas para uso pessoal. O problema maior é que quando você libera essas 90 gramas, quem é que vai fiscalizar isso no nosso país? Como é que vai ser feita essa fiscalização? Nós não temos fiscalização nem para comprar remédio para quem está precisando. Para saber o que tem na instituição, na UPA ou no OBS. Exatamente. Então, esse é o problema maior. Agora, com relação à pena de prisão para usuário, eu sou contra. Eu entendo que o usuário, que o dependente é um doente que precisa de tratamento e que pode ter aí alguns direitos interditados exatamente para a proteção dele, da família e da sociedade. Isso que o senhor falou é muito forte, porque nós estamos numa sociedade que tem que crescer, nossa Constituição ela tem que ser mudada, né? Não tem que ser reavaliada. Então nós temos aí o usuário que usa a maconha recreativa, que em muitos países da Europa, em alguns estados americanos, é liberado, né, o uso. E no momento que é votada essa lei, se essa lei for aprovada, não é apenas o porte, é a descriminalização do uso da maconha. Então, o usuário da maconha, para o senhor, é dependente químico? A maconha gera dependência no usuário. Isso é um debate muito acalorado. De tudo que eu li até hoje e do tratamento que fiz, nós já fizemos na comunidade terapêutica Dom Bosco tratamento de pessoa com dependência fortíssima da maconha, do tetraidrocannabinol da maconha. Sim. E cada tempo que passa, você sabe que, lamentavelmente assim, os traficantes investem na engenharia genética da droga, vão fazendo maconha com THC cada vez mais forte, cada vez maior, passam para o haxixe, passam para o skunk, que é uma droga que tem aí em torno de 20% de THC, que é uma droga muito, muito poderosa e muito perigosa do ponto de vista da destruição, principalmente da saúde mental do usuário de drogas. Uau! O ministro Zanin chegou a dizer que é a favor do porte das 90 gramas, também da plantação das 6 plantas fêmeas em casa. O fato é que o Brasil é um país cultural. Primeiro disseram que se a aprovação da bebida alcoólica iria diminuir muita coisa, fez aumentar. Nós temos um problema de saúde pública por causa disso, feminicídios, de agressão e por aí vai. Depois a questão do cigarro também, e aí nós temos um problema sério também. Então tá aí a aprovação. Acho que o Brasil, para poder fazer uma quebra de paradigma igual essa, tem que haver uma transformação na metodologia de ensino, na segurança pública, na saúde. Não é só chegar e vamos aprovar e criar outro problema maior. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para uma pauta, porque tem mães agora, doutor, que está assistindo o Imparcial, que tem um filho que é apenas usuário da maconha. E de repente ele vai lá e compra a maconha com um traficante. Ele chega com qualquer grama da maconha, ele já é preso. E muitos deles
já entram no crime por causa disso. Então, eu acho que tem que ser uma pauta que tem que ser estudada, Com mas certeza. principalmente, se o senhor concorda comigo, acho que ela tem que ser debatida no lugar certo. Com certeza. No O debate Congresso disso é Nacional. Congresso Nacional. O Supremo ele pode intervir se o Congresso Nacional legislar algo que seja Inconstitucional. com ofensa gritante à Constituição, mas Sim. naqueles temas sensíveis da sociedade, quem tem que dar o norte disso chama-se Congresso Nacional. São os delegatários da vontade da população e eles receberam o voto para isso. Eu até entendo que, exemplo, esse corpo de ministros nossos aí são muito técnicos. Desde até o ministro Alexandre de Moraes, que é um Sim. ótimo promotor em São Paulo. Então, a história do direito desses profissionais que estão lá, desses magistrados, essa corte é sensacional. Não tem como colocar em xeque isso. Agora, eu só acho que o debate entre eles tem que haver se a lei é constitucional ou não. Se eu estiver sendo raso, o senhor me corrija. Mas pontuar isso e mudar tem que ser no Congresso Nacional. Com certeza. É o Congresso que está ali para Nacional. isso. Então, se for assim, desfaz o Congresso e ponto final. O Pra que Congresso estão é lá? o local dos grandes debates nacionais e este é um debate nacional. E aí, Inclusive, faz o essas Congresso pode até, tendo em conta a situação, optar por fazer uma campanha de esclarecimento para a população e depois pedir um plebiscito para saber como é que a população pensa sobre o assunto, se ele quiser. Senão ele pode decidir, porque ele tem delegação da população para isso. E esse tema, concordo com você, esse tema tem que ser decidido no Congresso Nacional. O programa Imparcial, ele tenta trazer esclarecimento para a nossa população. Infelizmente, a grande mídia hoje, ela tenta jogar conteúdos e mais conteúdos que não são conteúdos esclarecedores e nem, como eu posso dizer, didáticos e que ensinem os nossos jovens, a nossa população a amadurecer de forma racional. E muita gente não sabe o que o TCDF faz. Acredite se quiser. É isso. É verdade. Mesmo uma instituição com tantos anos, consolidada e importante para defender o povo, para defender a minha população, mas muita gente não sabe porque não há interesse de ensiná-los. Pergunta de primeiro grau para o senhor, como diz na escola. O que o Tribunal de Contas ele faz? Ele fiscaliza o dinheiro que a população paga como imposto, como tributo, para que esse dinheiro seja aplicado em benefício da população. Benefício da população de que forma? Com políticas públicas, com serviços públicos, com obras públicas. Então, nós fiscalizamos todos os recursos arrecadados pelo Estado para que esses recursos se transformem em algo útil para a população. Essa é a função do Tribunal de Contas. Então, o senhor é o terror do político corrupto. Do corrupto, talvez sim, né? Do bom político, não. O Não. bom político tem muita tranquilidade de conversar comigo. Agora, o político corrupto realmente... Porque o político corrupto, na minha avaliação, a corrupção é a pior crime que tem. Aonde começa a corrupção, doutor? A corrupção começa na alma da pessoa que faz a corrupção. Meu pai falava uma coisa que eu disse que meu pai é a pessoa mais inteligente, né, que eu convivi, que corrupção é uma doença de alma. A pessoa rouba 5 milhões e se ela achar uma caneta quebrada ali, ela vai e rouba também. Infelizmente, começa na alma da pessoa e começa nos esquemas que eles fazem para entrarem no Estado e a partir da entrada no Estado, seja com um mandato parlamentar, seja num cargo alto no poder executivo, a partir daí, em vez de trabalhar para a sociedade, para a população, estão ali para trabalhar para eles próprios, para tirar o máximo de proveito possível para eles próprios e a população, desculpe a palavra, que se dane. Sim. Por isso que eu te digo que o pior criminoso é o corrupto, porque o corrupto, quando desvia dinheiro, ele mata o sujeito que está no hospital e precisa do remédio, não recebe, ele mata a qualidade de ensino que as nossas crianças deveriam receber lá na escola para ser um cidadão de bem, um cidadão bem informado, ele mata o cidadão que recebe a criminalidade porque ele tira a capacidade do Estado de dar à segurança pública estrutura para combater e prevenir a criminalidade. É o pior dos bandidos. A corrupção, ela dissemina um número imenso de outros crimes, por isso que ela tem que ser combatida com rigor. Eu vejo que você foi iluminado. Porque desde o começo você luta contra bandidos. Exatamente. Eu sou muito feliz em tudo que eu fiz na minha vida Bandidos lá profissionalmente. do crime e também bandidos que estão desviando o dinheiro público do E nosso você povo. sabe que os que estão desviando dinheiro público do nosso povo me dá muito mais trabalho do que os bandidos que eu atuava quando eu estava na Ceilândia. Sério? Sério, muito mais trabalho e são muito mais perigosos. Uau. Alguns municípios e cidades, os controle interno, os órgãos de fiscalização dos municípios,
são mais pessoas comissionadas. E eu acredito que isso não é positivo. Deveria ser efetivos. No Tribunal de Contas, como é que funciona? Para alguém chegar à presidência, isso é porque nós precisamos e eu estou aprendendo com o senhor nesse momento. Para chegar à presidência, ao conselho, no Tribunal de Contas do DF, você é um cargo comissionado ou você foi... Isso é para o nosso povo entender. Ou você fez um concurso público, você tem independência para trabalhar? Nenhuma coisa nem outra. A função de conselheiro, ela é uma função. Como é que se escolhe essa função do conselheiro? Nós somos 7 conselheiros. Sim. 4 são escolhidos pelo Poder Legislativo. Sim. E 3 são escolhidos pelo Poder Executivo, pelo governador. Desses 3 que o governador escolhe, um tem que ser membro do Ministério Público de Contas e o outro tem que ser auditor, conselheiro substituto. E todos os 7 têm que ter reputação ilibada, notórios conhecimentos na área de direito, administração, contabilidade, economia, e também a pessoa tem que ter mais de 35 anos de idade. Então, ele tem que ter esses requisitos. É o perfil do ministro. É o mesmo perfil do ministro. É o mesmo perfil do ministro. Agora, os servidores do tribunal, os auditores que instruem os processos para que encaminhem esses processos, para que os conselheiros possam julgar, todos eles são servidores efetivos ou servidores concursados. Então você é um conselheiro que foi indicado por alguém? Fui indicado legislativo pelo ou executivo? Legislativo. Eu fui na vaga do Poder Legislativo. Fazer uma pergunta para você. Pois não. Olhando nos seus olhos, Renato Rainha, você tem independência para julgar qualquer caso do Legislativo ou você está preso a quem te indicou? Eu tenho total independência para julgar todos os casos. Eu costumo dizer o seguinte, pode me culpar por todos os meus votos, que todos os votos que eu dei com consciência e eu tive apenas como orientação a lei e a Constituição, mais nada. Com imparcialidade? Total imparcialidade, igual o programa aqui. Oh, uau. Porque é importante frisar sobre isso, porque infelizmente nós estamos vivendo em um país onde há uma crise institucional instalada. E não vem de agora, vem mais de uma década. Então nós temos um legislativo que ora vai para cima, ora se recua. Apesar de teria que haver uma independência, não de cada um andar separado, mas um respeito de sinergia, não está tendo. Então ouvir isso de você nos leva à esperança que existem pessoas comprometidas dentro do judiciário, que existe muita crítica em relação ao judiciário do Brasil, em relação ao Ministério Público, aos tribunais de contas, somente aos conselhos, que eles estão ali apenas para cumprir. Porque se o governador ligar, se o presidente da CLDF ligar, o conselheiro ou do Congresso, ele vai lá e muda a sua visão. Então, eu gostei e vi sinceridade em você. Os conselheiros dos tribunais de contas e os auditores, os servidores do tribunal, todos eles têm autonomia e independência no exercício de suas funções. E nós, conselheiros, temos total cobertura e proteção da lei, e eu estou falando da lei mais elevada da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, para exercer a nossa função com total independência e autonomia. Quem não faz isso no Brasil inteiro, na função de conselheiro ou de auditor de tribunal, não faz porque não quer fazer, porque a lei garante total proteção à autonomia e independência do conselheiro e dos servidores efetivos dos tribunais de contas. Não, isso é muito importante. Muito importante, Renato, porque isso leva a população a, poxa, alguém me representa ali, vai me defender, independente do que for. Isso é muito, muito, muito importante. Antes de entrar no nosso último bloco, eu queria falar um pouquinho do seu time na CLDF. Você teve 2 mandatos ali. 2 mandatos. Aprendi muito. Você é proativo, você é versátil. Uma hora você está ali como delegado, outra hora você está no Tribunal de Contas, outra hora você vai estar ali na CLDF. Como foi sua passagem ali? O porquê da política? Eu fui delegado de polícia, depois de algum tempo, 4 anos e meio como delegado de polícia, veio a Constituição de 88 e a possibilidade da polícia se organizar em sindicato. Eu fui eleito presidente do Sindicato dos Delegados. Calma que você vai continuar no próximo bloco. Vamos lá. Vamos falar agora. Aqui é a conversa ampla, do delegado ao conselheiro, ao presidente e agora do ex-deputado distrital. Não sai daí, é rapidinho de verdade. É imparcial, é jornalismo com seriedade. Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Manhara Brita Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal.
Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, e sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brita Estética, onde a beleza encontra a confiança. Gostou da caneca do Imparcial? Você vai ganhar uma no final, viu? Opa, tem que caneca bom. para você de presente, você levar lá pro seu escritório. O pessoal, quando chegar lá, opa, Marcão já entrevistou o homem lá, o gordinho carequinha da banhada sábado da TV Brasil, da Rede TV. Você pode criar ela também, manda lá no inbox, lá, se você quiser uma de presente, que de graça não dou nada para ninguém, só um cheiro no coração. E aí a gente manda para você rapidão pelos Correios. Correios que precisa também de uma estruturação, né, doutor? Precisa muito. Muito, né? Os Correios que é um patrimônio do Brasil. É um trabalho maravilhoso que os Correios fazem, né? Sucateado, né? Pois é. Voltando aí à pauta anterior, você estava falando sobre também o TCDF. Mas eu quero falar sobre política com você. É. Você que teve delegado, conselho do TCDF e agora deputado distrital, você foi por 2 mandatos. Que mudança, tanta mudança na sua vida. Você não gosta de ficar parando um pouquinho, não? Nem parar de descansar, tomar água de coco, aí toda hora um negócio diferente. Eu sou hiperativo descansa fazendo flexão, né? Então, não dá para parar, não consigo parar. Por que eu fui para a política? Isso. Eu era delegado de polícia, em 88 a Constituição permitiu que a gente fizesse sindicatos. Sim, os sindicatos. Fui presidente do sindicato e daí da atividade sindical, de muitas lutas pelo aumento efetivo da polícia, melhoria da remuneração da polícia civil, acabou tendo a possibilidade de eu sair candidato a deputado distrital. Eu fui candidato na primeira eleição em 1994, fui eleito com 5.589 votos. E depois fui reeleito em 98 com 650% a mais dessa votação, mais de 30 mil votos. Uau! E aí, qual a sua experiência lá dentro? A atividade política, principalmente aqui no Distrito Federal, ela é muito rica. Por quê? Porque nós não temos câmaras municipais. Sim, sim. Nós não temos câmaras municipais as cidades aqui. satélites são administradas por indicações. Então, a Câmara Legislativa legisla para o Estado e legisla para o município. Então, a gente cuida desde o buraco que está na frente da casa da pessoa... Da região administrativa... Até a divisão do orçamento do que vai para a saúde, do que vai para a educação, do que vai para obras, do que vai para a assistência social. Então, é um debate riquíssimo, é uma convivência riquíssima. Se você estiver disposto a exercer um mandato em contato com a população, como eu fazia, a gente conhece essa cidade de cabo a rabo, as pessoas dessa cidade, os interesses que ainda mandam nessa cidade, as pessoas que estão desassistidas, dá para ter uma visão total disso e dá para fazer um trabalho muito bem feito. Uau! Ainda há muitas críticas sobre a eficácia do TCDF, somente em relação a evitar casos de corrupção e má gestão dos recursos públicos. Como está aí esse trabalho do Tribunal de Contas em relação à transparência do investimento e também dos recursos públicos? O Tribunal de Contas tem cada vez mais tentado ser o máximo possível transparente nas suas ações e cobrar essa transparência também do governo. Dos outros órgãos que ele fiscaliza, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário, a mesma transparência. Há legislação nisso e há um princípio constitucional da transparência e da prestação de contas. E os tribunais têm sempre lutado por isso. Agora, qual que é o grande problema que nós temos? Os tribunais de contas fiscalizam geralmente quem tem poder econômico,
ou poder político Sim. ou os dois. Então, assim, quando há alguma resistência à fiscalização do tribunal, à atuação do tribunal, essa resistência é uma resistência muito forte. Por isso que os tribunais de contas têm muitos embates e muitas vezes esses embates vão parar no Supremo Tribunal Federal. Uau! E ainda falando sobre a independência dos tribunais de contas, principalmente do TCDF, que essa independência, eu acho que uma dica, se eu posso dar para você um conselho, quem sou eu para dar um conselho para o conselheiro? Por favor, me dê um conselho. Mas como população, eu acho que deveriam investir bastante ainda mais na questão da transparência, na questão do ensinamento didático do que o TCDF faz, talvez em mais palestras nas escolas, como você já fez várias, e que os conselheiros possam estar mais próximos do povo. Eu não sei se há alguma ação nos bairros, em conjuntos, para que a população possa entender o que o TCDF faz, porque muitos nem conhecem e até questionam a independência do órgão. É órgão. Eu vou te contar aqui uma coisa e vou te dar uma notícia em primeira mão. A questão que eu vou te contar em primeiro lugar. Hoje, as sessões do Tribunal de Contas, que realiza-se às quartas-feiras, às 3h, ela é colocada na internet, ao vivo, naquele momento. Então, a população pode acompanhar. Eu aconselho você, da população, a acompanhar toda quarta-feira, às 3h. Entra no site do Tribunal de Contas, lá você vai abrir, você vai ver a sessão, vai ver tudo que é decidido e debatido lá. E, em primeira mão, que eu quero te contar, eu sou regente da Escola de Contas e, junto com o presidente Márcio Michel, a gente está desenvolvendo um trabalho para ver se, a partir do segundo semestre, a gente começa a levar no Tribunal de Contas turmas de escolas públicas. Olha! Para que isso? Para a gente mostrar para os alunos ali na idade de 12, 13, 14 anos, como é que os serviços públicos são feitos, que vem do imposto que é pago pelo pai dele, como é importante que esses recursos públicos sejam aplicados com moralidade, com ética, com competência. Quando há um desvio de recursos, qual é o prejuízo para a sociedade, o que pode acontecer com a pessoa que desvia, pode ser preso, pode ter os bens bloqueados, responde a uma série de processos, improbidade administrativa, para começar a plantar também, junto com a família, que é a responsabilidade da família, essa educação, junto com a escola, a noção de cidadania nesses jovens. Então, esse é um trabalho que nós estamos apostando muito. Além disso, a nossa Escola de Contas faz 3 ações de capacitação. A gente capacita constantemente os nossos servidores para que eles fiquem muito qualificados. Por exemplo, estamos fazendo um mestrado agora para os nossos servidores do tribunal. E o trabalho do mestrado final de cada aluno é pegar um problema do tribunal e apresentar uma solução para aquele problema. Nós capacitamos servidores do Executivo, do Legislativo, de todos os órgãos que nós fiscalizamos, orientando como é que deve ser aplicada a nova lei de licitações, como é que se faz uma pesquisa de preço para comprar aquele objeto com preço mais barato, como é que tem que fazer um edital de licitação dentro da legalidade, como é que tem que se dar transparência. E a terceira ação da escola, que é a que eu mais gosto, é a capacitação do cidadão. A gente já capacitou prefeitos comunitários para mostrar para eles, olha, lá na área que você é prefeito comunitário, sabe o que tem de dotação orçamentária para você fiscalizar? Os conselheiros de saúde, aquela parte do conselho que representa a comunidade, capacitando eles para bem fiscalizar os recursos que são aplicados na saúde e a quem eles podem se reportar quando eles encontram algumas irregularidades. O tribunal faz isso com muita intensidade, essa capacitação. Vamos falar sobre o combate à corrupção. Bom, vamos lá. Vamos lá. Em algum momento da sua história, são 22 anos no TCDF. Em algum momento na sua história, não precisa falar, claro. Eu sei que você tem muita discrição e ética, mas se em algum momento você foi ameaçado, você falou, tenho que parar com isso, ou coagido. Você falou, caramba. Várias vezes a gente foi ameaçado e quanto mais ameaçam a gente, mais a gente tem vontade de ir atrás. Uau. Porque eu aprendi como delegado que esse negócio de ameaça, isso é uma balela. Porque quem quer realmente fazer mal para alguém não vai ameaçar para deixar a pessoa alerta. E, assim, a gente toma as nossas precauções. Claro. Eu fui delegado, eu faço capacitação na área de defesa pessoal e de tiro constantemente. Se chegar perto do senhor, então, a pessoa vai ter um problema sério, né? Mas, assim, a gente não esmurece em nenhum momento, a gente não retroage em nenhum centímetro. Cada ameaça dá mais motivação para a gente continuar. Porque o bandido de colarinho branco, ele é covarde, você sabe. Ele é covarde. É o pior bandido que tem. Ele não tenha dúvida. É o pior bandido que tem. Ele não mostra cara. Mas a gente atua com rigor e atua com os cuidados que a gente tem que ter na proteção
da gente aqui mesmo e da nossa equipe de trabalho. Ainda sobre a independência, eu vou fazer mais olhando nos seus olhos. Olhei. Não se apaixona não, viu, Renato? Não, vou não. Olhando nos seus olhos, Renato Rainha, seu Tribunal de Contas é um tribunal de contas ou de faz de contas? O meu tribunal é um tribunal de contas, porque a gente fiscaliza com autonomia, com independência, e eu convido você e os seus ouvintes a toda quarta-feira, às 3 horas, assistirem às sessões. Eu queria visitar um dia lá o Por tribunal. favor, você vai me dar o maior prazer. Vocês vão ver na sessão, você vai ver os seus ouvintes o quanto o tribunal é realmente um tribunal de contas. A gente atua até com um rigor, algumas vezes até excessivo, porque nós estamos cuidando do dinheiro da população. Uau! Vamos falar sobre política que está na sua história. O Brasil que vive uma crise, volto a repetir, institucional, generalizada, onde não há respeito do legislativo com o executivo com o judiciário e vice-versa. Como você analisa essa crise? Será que está na hora de parar? Nós já estamos... A crise está tão potente e poderosa que já viremos pauta no Congresso americano. Então já está pauta na Europa. Então será que não está na hora de... parece que os juízes no Brasil, seja do futebol, seja os juízes do magistrado, do direito, parece que eles gostam... Por exemplo, a corte americana, você não vê a corte americana na entrevista. Com certeza. Eles ficam lá no cantinho dele e fazem... Mais, né? Parece que os nossos juízes, e eu falo com todo respeito ao STF, eles gostam de muito ibope, eles gostam das câmeras. Parece que eles são apaixonados pela visibilidade da TV. E do rádio, da entrevista. Então, não está na hora de dar uma parada e apaziguar, porque a situação está complicada. A economia não está bem no Brasil. E por ver, nós estamos sendo pauta no Congresso americano, então onde vai parar isso? Investe de eleições municipais em todo o Brasil. Sabe que uma leitura que eu faço há 30 anos é sobre ciência política, né? Sim. Eu adoro livros de ciência política. E o que a gente está vendo aqui no Brasil é um acirramento das extremidades. E isso está contaminando todo mundo. Por quê? Porque as extremidades, dificilmente elas agem com razoabilidade. Elas vão mais por paixão ao líder, por paixão àquela pessoa que está na frente. E aquela pessoa, para quem está na extremidade, tanto na extrema direita como na extrema esquerda, Sim. é o seguinte, o meu líder não erra nunca. Tudo que ele faz, ele está certo. Só erra os outros. Eu não sou capaz de reconhecer quem está numa extremidade. Nenhuma qualidade de quem está do outro lado e nenhum erro do meu líder. Exato. Enquanto isso estiver contaminando as nossas funções de Estado, eu não chamo de poder, me desculpa pelo seguinte, poder é um só, é o que emana do povo e em nome do povo é exercido. Gostei disso, repete. Mas o poder é um só. Ele é o que emana do povo e em seu nome é exercido. O resto é função. Função legislativa, função executiva e função judiciária. Uau. Isso é ciência política pura. O poder é um só mesmo. Ele só existe porque o povo delega. Eu não li por essa ótica. É desse jeito. Então, assim, enquanto os responsáveis, os líderes dessas 3 funções não tiverem a maturidade de sentar numa mesa, de respeitar o posicionamento contrário de um e de outro e de buscar convergir o nosso país para um centro onde a gente possa isolar aquelas extremidades raivosas e conviver muito bem a esquerda, a direita e o centro e fazer um pacto de governabilidade, infelizmente nós vamos estar dessa forma como você falou. Você acredita em Papai Noel? Eu não acredito em Papai Noel. Você tem essa esperança ainda? Eu não acredito em Papai Noel, mas eu vou dizer em que eu acredito. Eu acredito que esse sofrimento que a gente está tendo e que já vem de algum tempo e que muitas vezes a gente está indo votar assim, eu vou votar naquele ali, não é porque eu quero eleger aquele ali, é porque eu não quero eleger aquele lá. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos começar a votar em candidatos sérios. E aí, capacitados. Marcos, a responsabilidade do cidadão é muito grande, porque quando a gente vai dar o nosso voto, se a gente vota errado, meu irmão, é um prejuízo para toda a sociedade. Eu acredito que a sociedade, as pessoas de bem da sociedade, as pessoas razoáveis dessa sociedade, elas são num número muito maior do que as extremidades. Por isso que eu acredito que um dia a gente vai conseguir eleger um líder. Isso requer amadurecimento. Amadurecimento. Nós tivemos um líder assim, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era uma pessoa que conversava com todos os lados, que era capaz de dialogar com os opostos e que buscava sempre convergir com o interesse público. Uau. E dentro da política, já que o senhor também é apaixonado por política, 2 mandatos na CLDF, tem aí, já está em 2026 chegando eleições,
Renato Rainha. Dizem nos corredores dos políticos e nas esquinas de Brasília, que não existe, mas dizem que nas cidades satélites também existe um burburinho que Renato Rainha pode vir concorrer a algum cargo em 2026 e alguns dizem que até ao governo do Distrito Federal. Isso é verdade? Olha, Marcos, eu ando muito, eu gosto muito de andar, né? E assim, eu recebo com muita alegria a população que vem falar comigo, que vem pedir para que eu volte para a política, alguns amigos, alguns partidos que já fizeram algum contato comigo, mas assim, eu estou muito motivado no que eu faço, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizado. Enquanto eu tiver essa motivação que eu estou aqui hoje, que é a mesma que eu entrei no primeiro dia no tribunal, eu dificilmente deixarei o tribunal. Mas se na época da eleição, se a cidade estiver precisando, se eu puder ser útil, é claro que eu não vou virar as costas para a minha cidade. Ou seja, nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque assim, pode ser que algum dia, mas hoje não é meu interesse, não é a minha vontade. Entendido, inteligente. E como você avalia, o governador Ibanez já está encerrando seu mandato daqui a 2 anos, né? Parece que tem várias obras em atividade, mais de 20 obras ou mais. Como você avalia aí a gestão do Ibanez Rocha? Eu vou avaliar o governo, não a pessoa todo. Eu acho que o governo hoje tem se destacado em algumas obras que ele tem feito, realmente obras importantes. Em algumas delas tem faltado o devido planejamento para que elas não causem aí os transtornos grandes à população, como algumas têm causado, mas são obras importantes, impactantes, essenciais para a população. Eu acho que está faltando o governo investir, fazer e ainda dá tempo de fazer. É investir mais em políticas públicas e em serviços públicos, dar mais qualidade aos serviços públicos, especialmente, por exemplo, serviços públicos de saúde. A gente está vendo todos os dias uma crise na saúde, é uma crise aqui, acaba aquela crise, começa outra, acaba aquela crise, começa outra. E o problema da saúde pública, eu posso te dizer que sem medo nenhum de errar, não é falta de recurso, é falta de gestão. É preciso que se invista também em transporte público de qualidade, uma política de transporte público de qualidade. O transporte público em Brasília está muito ruim. O cidadão que vai trabalhar passa horas e horas dentro de um ônibus, sem condições, um ônibus muito ruim. É preciso investir em educação, em assistência social, em segurança pública. Então, essa área das políticas públicas e dos serviços públicos estão muito carentes e muito mal geridos aqui no DF, infelizmente. Vamos ao nosso bate-bola, jogo rápido. Aqui é o Renato Sem Filtros. Ok, vamos lá. Um livro para você, Renato. Posso dizer uma trilogia do Michael Sandel. Justiça, o que é fazer a coisa certa, Tirania do Mérito e O que Dinheiro Não Compra. São 3 livros do Michael Sandel que a leitura é obrigatória. Uma música. Uma música, Lady B dos Beatles. Rock ou sertanejo? Ixi, aí você me apertou, porque tem meu lado barretense e tem meu lado roqueiro, né? O sertanejo mais tradicional e o rock. Eu amo os Beatles. Metade. Eu sou bitomaníaco. Você viu lá o documentário que saiu na Netflix falando sobre os Beatles, né? Sim, maravilhoso. Eu leio o livro dos Beatles desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu sei, se me botarem num já andou já foi lá na Inglaterra? Eu já fui em Liverpool, já fui no Cavern Club, já ajudei a fechar o Carnegie Club. Você foi no show lá no prédio, lá em cima da parte do prédio? Não, nunca fui em Albert Road, nunca fui lá na... Eu quero ir. Eu também. Ir. Essa é uma coisa que eu não fui, mas eu já fui no Cavern Club e já ajudei a fechar o Cavern Club. Deus pra você. Deus, para mim, é a minha inspiração, é a minha vida, é tudo, são meus valores. Se você pudesse ligar para aquele menininho de 8 anos que chegou em Brasília, o que você diria para ele nesse momento? Eu ia dizer para ele que valeu a pena. Valeu a pena, Renato? Valeu a pena. Toda a pressão que você passou no tribunal? Tudo valeu a pena. Inclusive as derrotas valeram a pena porque deixaram lições. Eu vejo que você está emocionado. Tô. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Foi uma honra, viu? A honra foi minha. Eu tenho um presentinho para você aqui. Opa! Traz para mim essa caneca para você lembrar de mim. Não esquece. Opa! Eu espero que possamos construir uma amizade. Tem em nós um amigo. Muito e o que o obrigado. TCDF precisar para divulgar suas pautas, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? E foi uma honra dar a entrevista para você, uma entrevista muito leve, muito tranquila. E eu quero te dizer que assim que a gente tiver esse projeto de levar as crianças das escolas públicas, a primeira vez. Você vai ser o primeiro a ser avisado. Com exclusividade. Com certeza. Redes sociais, Renato? Eu tenho, Renato Rainha no Facebook e no Instagram é R Rainha. Pronto. Para você que foi conosco até agora, tenha um final de semana com muita saúde, com muita paz. Aproveite, beije seu filho, sua filha.
Aproveite sua família, não perca tempo. A vida passa rápido e como Renato Rainha viveu intensamente, viva também. Próximo sábado estaremos aqui, se Deus permitir. Redes sociais Marcos Imparcial, acesse portalimparcial.com.br. Cheiro no seu coração e até a próxima.